E aí entra a questão da escala 6x1, porque talvez é aquilo que mais representa essa briga do povo brasileiro, essa pauta que tira, inclusive, a possibilidade de mobilização das massas. A gente tem uma dificuldade muito grande, inclusive, de fazer com que essa população reivindique uma vida mais digna, porque ele não tem nem tempo para isso, ele está sempre, absolutamente sempre, voltado para o seu trabalho. E aí a Genial Quest faz uma pesquisa dentro do parlamento, né, com os parlamentares, e mostra que 70% dos deputados são contrários ao fim da escala 6x1. Então, isso mostra que Lula está certo na forma com que conduz o seu discurso e que essa balela de que é nós contra eles é, na verdade, um medo dessa classe política, desse centrão, de que esse discurso pegue, que esse discurso acorde a população e faça com que todo mundo se volte novamente para as investigações e para as exposições do que eles fazem. Foi uma pesquisa que mostra de uma forma muito incisiva, porque embora tenha consultado um pouco mais de 1/3 dos deputados, mas isso com uma margem de erro baixíssima, porque é fácil tu analisar a partir dos partidos que fecham questão ou não fecham questão para ver qual é a orientação deles. Então, um pouco mais de 1/3 que traz quase que com exatidão que o Congresso, a sua grande maioria, é contra o povo. A sua grande maioria é de direita ou é do centrão. E ela é contra o povo. Então, o governo tem que começar a trabalhar também mais essa informação, trabalhar o resultado dessa pesquisa, o que mostra, claro, tem uma curiosidade aí, né? 51% do Congresso não quer o Bolsonaro candidato, mas isso é eles que se acertem, porque é o centrão querendo largar a mão e pegar um candidato para si, mas 70% contra, isso tinha que ser uma vergonha em qualquer lugar do mundo. O Congresso que é contra aliviar uma jornada de trabalho análogo à escravidão dentro de um país. São contra 70%. Quando a gente analisa os discursos deles, por exemplo, o Nicolas Ferreira já se pronunciou várias vezes contrário ao fim da escala 6x1, de forma pública, sem nenhum tipo de vergonha, dizendo que isso aí é querer prejudicar quem gera emprego, que isso vai, então, onerar quem vai ter que contratar mais para fazer jornadas de trabalho melhores. Ou seja, eles não têm nem vergonha de dizer que eles são contra dar um dia a mais de descanso para o povo. Então, o Lula está trazendo isso à tona de uma forma inteligente, sem bater de frente de uma forma definitiva, trabalhando de forma política como ninguém mais nesse país sabe fazer, e deixando eles desnorteados. Vão tentar agora, de alguma forma, pautar um PL alternativo para anistia, para ver se consegue ainda essa queda de braço, e o Lula, com minoria parlamentar, consegue dar uma dor de cabeça gigantesca para eles, trazendo à tona quem é Hugo Mota, Kiko. Perfeito, Viara. É isso aí, é isso aí. Cara, como o Congresso tem medo do povo, né? Eles trabalham mesmo que nem ratos, né? Que não podem ser expostos. É uma turma que se acostumou a isso, a dar golpe de Estado, né? Do jeito que não seja sob os holofotes. O Bolsonaro errou em todas essas coisas por causa disso também, pela exposição, pela burrice, pela ignorância, a truculência. Não é um cara como o Temer, que sempre roubou sem ninguém perceber. Quando ele virou presidente, depois do golpe na Dilma, é que as pessoas se deram conta, olha, tinha um ladrão aqui durante 50 anos, ninguém olhou. Mas agora nós estamos expondo esses caras, e, repito, com uma campanha moralista, nesse sentido de ser contra a roubalheira. É bom que tenha essa pauta também. Não pode esquecer do problema da corrupção no Brasil dessa maneira, porque a Lava Jato acabou por transformar isso numa luta que a gente sabe contra a corrupção e a favor dos ladrões do outro lado, antipetistas. Mas está deixando o establishment tão sem chão que você vê na Globo News, que é uma voz do mercado e é uma extensão aí das classes dominantes do Brasil, ninguém está entendendo muito bem o que o governo está fazendo. Repito, um bom sinal. Essa é a denúncia do assim chamado sistema que o governo precisa voltar a fazer, precisa lembrar disso, de suas origens. E como lembrou o Viaro aí, é a velha e boa luta de classes também, sendo recuperada pela esquerda brasileira, pelo governo Lula. O que eu estou vendo é clima de palanque eleitoral. Isso é muito ruim. Não dá para
Clima de palanque eleitoral muito ruim. Cara, a gente vive em clima de palanque eleitoral o tempo todo. Não querem que o Lula faça o quê? Política. Se o Lula estiver fazendo política, ele está fazendo em clima de palanque eleitoral, viado. É de lascar, né, velho? A direita faz sempre palanque eleitoral, o É, Bolsonaro só faz isso. palanque eleitoral. O Lula não pode fazer palanque eleitoral. O Lula é política. Você fala do quê? Política. Não pode. A coisa é política, diz o sujeito aqui. Não pode, Lula. Diga lá. Não é que é o medo, porque o Lula em palanque eleitoral é muito bom. Então, Essa questão. exato. O Bolsonaro, em palanque eleitoral, só fala merda. Mas o Lula, quando faz palanque eleitoral, ele convence. É esse o problema. Vamos ver. Debater economia, debater justiça tributária, justiça social, que o governo está colocando o tema, em tom de palanque, em tom de intimidação, em tom de divisão. O que está se colocando é já em plena campanha eleitoral, mas com mais de um ano de antecedência. E dessa forma, isso aprofunda uma divisão no país, um movimento de completa divisão. Cara, é engraçado, eu fico pensando no José Bonifácio, sabe? Ou num desses caras ali que cuidavam do Brasil, viu, da coroa portuguesa, falando do problema dos índios e, né, dos negros escravos, começaram a alimentar um clima de divisão no Brasil, porque a gente se dá tão bem. Eu sento na sua cabeça, você traz comida para mim, eu mato sua família inteira, isso aqui, a gente tá tendo uma boa aqui no Brasil. Esse clima de divisão não faz bem para ninguém. É o Lula que está... Claro, porque se você se beneficia do fato do Brasil nunca ter tido uma revolução, os golpes e as reformas sempre foram também de cima para baixo, de maneira a elite se beneficiar disso. Você é estudioso do tema, sabe muito bem o que foi o fim da escravidão. Isso é bom para quem? Para gente que nem o Camarote, que está aí numa boa, né? Então, vamos ficar aqui, né? Não vamos brigar, vamos fingir que a gente sempre se deu bem aqui, também para ele se dar bem. Né? Foi dessa maneira que sempre foi feito. Agora que está exacerbando as contradições do sistema, ele está tomando um susto. Em clima de, como é que é, palanque eleitoral. A gente já chegou, já está em 2026. Hello, acorda aí. O cara é comentarista político da Globo. O que ele acha que está acontecendo? O que ele acha que o Bolsonaro está fazendo todo dia com esses comícios dele? O que ele acha que a Globo está fazendo também, procurando viabilizar o Tarcísio? O Lula não pode transformar isso no que é o quê? Uma campanha, sim, eleitoral para 2026. Desculpa, diga lá, Viana. O grande escritor brasileiro José de Alencar, que foi, pouca gente sabe, mas foi senador por Minas Gerais, o José de Alencar, quando da lei do ventre livre, em 1871, se posicionou contra a lei do ventre livre porque disse que isso ia prejudicar o escravizado que precisava da senzala e da escravidão. Precisava, porque ele ia ficar sem ter aonde dormir, o que comer, onde morar e coisa. Ele se pronuncia no Senado em 1871, enfaticamente, dizendo que não poderíamos fazer isso, que isso seria a morte para esses pretos escravizados que teriam então a liberdade de seus filhos. 1871, senador, José de Alencar, senador. Agora, quando eu falo isso, eu faço um parêntese importante. Não vem com aquela história, então eu não devo ler a obra de José de Alencar. Excelente escritor, maravilhoso escritor. Ele era um homem do seu tempo, mas falou este absurdo. Então, a gente tem que lembrar da história também, né? Viário, vamos recuperar esse texto aí, vamos publicar no DCM, porque tem tudo a ver com o que a gente está vendo aqui na boca do Camarote. Está na minha dissertação de mestrado, inclusive, esse texto. Excelente. Parabéns, excelente paralelo. Vamos ver o Zé de Alencar aqui da Globo News. Tem que conduzir o debate que ele quer fazer, e é um debate justo fazer, mas não desta forma que está sendo colocado. De que forma, Camarote? Não é engraçado isso, cara? Não vamos fazer assim, pera lá. Não vamos brigar, não. Não precisa dizer que eu sou ladrão. Não diga que eu sou babateiro. Por favor, vamos ficar numa boa aqui, né? Para quê? Para ele ficar numa boa, a turma dele ficar numa boa. Hoje o presidente Lula, ele foi num tom muito firme, muito contundente, na entrevista que ele deu à TV Bahia, logo cedo, dizendo cada macaco no seu galho. E aí cobrando diretamente do Hugo Mota. Depois, ele aparece num evento popular, do 2 de julho, na Bahia, e com a placa de campanha eleitoral. Né? Taxação dos super ricos. Não é dessa forma que um presidente da República, com responsabilidade com o país, vai conduzir um debate em tom de palanque.
Então, é da pior forma que está acontecendo. Aí você tem, ao mesmo tempo, ataques nas redes sociais ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Você tem, e aí num tom que a gente viu, e é apócrifo, não tem um partido carimbando, mas vídeos com inteligência artificial colocando Hugo Mota como Hugo nem se importa. Isso causou, Aline, uma contradição. Ele está no... Como chamava aquele negócio do Jornada nas Estrelas, o teletransporte? Ou ele está fisicamente no estúdio? Baraci, que é especialista no tema, Baraci. É ele mesmo? Parece que está num holograma, né? Um holograma. Holograma? É uma tela aquilo ali só, né? Ele já morreu? É um holograma dele? É um dos clones do... É quando o Luke recebe o holograma da princesa Leia. Me ajude. Ele está em outro planeta. Isso ele está, né? Em outro planeta ele está, né? Faz de conta que não tem campanha, só o Lula está no palanque, tá tudo certo. O Brasil está indo, né, da maneira que eles querem, para o Lula ser derrotado. Esse é o sonho dele. Então o Lula tem que ficar quieto até, sei lá, julho de 2026, ele começa a fazer campanha. Tá todo mundo em campanha. Vou ter que calar a boca. É o sonho do camarote. Diretamente do seu teletransporte aqui. Como chama a nave do Jornada das Estrelas mesmo? Me ajudem aí. Como chama? Esqueci a nave do Solo, né? Do Han Solo. Esqueci o nome da nave. Esqueci o nome. Que barbaridade. Enorme nesse grupo mais próximo do Hugo Mota. A tal ponto que isso chega ao Palácio do Planalto. E a ministra Gleice Hoffmann, que comanda a articulação política do Planalto, e o líder do governo, o deputado Zé Guimarães, soltam notas condenando esses ataques pessoais. Porque aí você vai... USS Enterprise, o pessoal lembrou aqui. Obrigado, pessoal. Mas Enterprise não é a do Star Trek? Então, Star Trek é o Jornada nas Estrelas. Tá. Eu pensei que era o Guerra nas Estrelas que você estava falando. Não, Enterprise. Confusão mesmo. Da antipolítica. E quando vai no caminho da antipolítica, a gente vai onde isso pode parar, porque a gente já teve exemplo... De novo, a comparação do Lula com o Bolsonaro, tá? Caminho da antipolítica, tá bom. Aqui no Brasil. Uhum. Por isso é preciso muito Senta lá, cuidado com esse tom de campanha tão antecipado. Porque na campanha eleitoral, infelizmente no Brasil, vale tudo. Na campanha eleitoral, você tem ataques abaixo da linha da cintura. Mas um governo que ainda falta 1 ano e meio para o seu término, e mais de 1 ano para a eleição, tem que trabalhar com governabilidade. E eu vejo o movimento de hoje, eu não vejo, você tenha interlocutores tentando fazer algum tipo de conciliação aqui, estabelecendo diálogo, mas, ao mesmo tempo, você tem hoje um presidente que estava muito mais no palanque do que em outros tempos, e animando a militância. Então, isso me preocupa bastante, esse novo tom. O governo acredita que encontrou um mote, né, do Robin Hood, ou seja, tira dos ricos para dar aos pobres. Então, acha que isso daí vai contaminar, vai tirar o Lula das cordas, mas a que preço isso está sendo feito? É esse meu questionamento. Cara, o Lula deve ver isso aí e falar, puta, acertamos na mosca, né? Esse homem está completamente perdido, não sabe o que ele fala, repete a mesma ideia 300 vezes, e aí ele chega a essa conclusão aí, que a campanha está antecipada, sim, a campanha já começou, camarote, e que o Lula está aí se viabilizando, está conseguindo galvanizar a militância. O que ele espera? Que o Lula faça o quê com a militância, Viaro? Faça assim, não quero a ajuda de vocês, parem de fazer vídeos imediatamente. Vamos todos nós, né, esperar o manual que o camarote vai nos dar sobre como fazer campanha eleitoral. Só parar com essa mania também, pessoal. É impressionante, é um traço da imprensa brasileira. Os editoriais do Estadão, essa matéria da Economist, o camarote dando lição para como o governo, como o governante deve agir. São os maquiavéis do mundo bizarro. Eles não sabem porra nenhuma e ficam falando para o Lula que ele deve fazer assim, assim, assado. O cara é político há 50 anos, o melhor político do Brasil, mas segundo o camarote, ele tem que fazer de outra maneira, porque o camarote, sei lá, né, está tentando repetir o que os patrões dele também estão confusos, estão dizendo para ele. O resultado dessa desgraça, desse comentário, você não entende um catso, apenas o recado óbvio. O Lula acertou e incomodou os poderosos. Diga lá. Que agora vai
vai incomodar mais ainda, porque o Jair está impedido de fazer campanha pelo médico por 30 dias. Né? Então, o Jair agora totalmente errado, não vai poder fazer essa oposição. Agora, eu quero fixar mais uma vez que com a importância de que seja trazido a público o percentual de deputados contrários ao fim da escala 6x1 e que isso daqui não seja esquecido. Isso aqui que eu vou colocar faz um ano, quando começa essa discussão, a fala deste vagabundo, desse Marco Feliciano. Olha isso aqui. Marco Feliciano, com a palavra, deputado. Senhor presidente, nós do PL não temos nenhum tipo de dificuldade com nenhum tipo de audiência pública, até porque aqui é a casa do debate. Todos os assuntos, por mais esdrúxulos que sejam, precisam ser debatidos. Todavia, como não houve acordo, então nós vamos aqui usar aquilo que nós, como oposição, sempre fazemos, que é o nosso kit de obstrução. O requerimento 51 de 2024 da senhora Erika Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Parece que com excrescência, pessoalmente falando. Né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade. Meu Deus. Trabalham até a exaustão. Até a exaustão. É inacreditável. Jesus, eu não tinha visto isso. Tem mais? Estava até a exaustão, ele continua depois ou não? Ele continua mais 20 segundos, eu posso botar aqui. Trabalho até a exaustão, Estados Unidos, Japão, o trabalho dignifica o homem, trabalha até a exaustão. Riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PL, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. O Kiko, essa parte final que ele fala, nós acreditamos que a forma de dar dignidade é dar trabalho, é impressionante como quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, Kiko, eu analisei muito os discursos de parlamentares na Assembleia Geral. A Assembleia Geral era a Câmara dos Deputados que ficava no Rio de Janeiro à época. Muito bom. Os discursos dos deputados da Assembleia Geral era exatamente isso. Só que era a segunda metade do século XIX. Era esse os discursos, não podemos libertar os escravizados porque eles precisam do apoio nosso com a senzala, com a comida. Vão fazer o que se nós libertarmos ele? Então, agora, eles só mudam, a direita só muda. Lembrando que na época existiam apenas 2 partidos, era o Partido Liberal e o Partido Conservador. Os abolicionistas eram os liberais e os conservadores eram os escravagistas. Esse era o discurso dos conservadores. Eles não mudam, eles chegam ao século XXI fazendo a mesma coisa. E quem era o veículo de imprensa que dava voz a esses conservadores? Um jornal... A Província de São Paulo. Um jornal recém-fundado chamado A Província de São Paulo, que depois mudou para o Estado de São Paulo. É isso aí, essa turma mesmo. E esse negócio aí do só o trabalho liberta, a gente sabe de onde vem também, né? Não é? Que discurso criminoso. Tá aqui, ó. Arbeit macht frei. Onde é que está isso aqui, professor Viara? Isso é Alemanha, né? Lá em Auschwitz. Só o trabalho liberta. Exatamente, aqui, em Auschwitz. É isso aí. Só o trabalho liberta. Essa turma toda aí que está querendo agora matar o trabalhador brasileiro, porque segundo o Marco Feliciano, se levar à exaustão, eles chegarão ao reino dos céus, né? Depois de deixar muito dízimo para eles, claro. Claro, era o que o padre Vieira fazia antes no Brasil Colônia, que dizia para os escravizados que eles não podiam ficar descontentes com as torturas da escravidão, porque tinha sido dado a eles o mesmo calvário de Cristo. Olha só. Perfeito.